Olá, tudo bem? Eu sou o Hudson Zanin, coordenador do projeto Desenvolvimento de Protótipos de Baterias de íon sódio de 1 ampere-hora e também do seu respectivo módulo. Isso aqui é um projeto Mover Fundep, apoiado pela VEG aqui na Unicamp. Está aqui o código, o convênio, né? E o nosso projeto vai até 31 de agosto de 26. Esse projeto, ele contempla a faixa aqui de 1 de março até 31 de agosto de 25. Ou seja, nós completamos então o quarto semestre. Esse vídeo vai falar sobre os feitos relativos às atividades do quarto semestre. Tudo isso foi possível porque o time da Unicamp, junto com o time da Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, se esforçaram muito para produzir materiais, dispositivos e chegar numa configuração ideal desses dispositivos com a infraestrutura que nós possuímos. Esse aqui é o valor do recurso que empregamos, majoritariamente investido no pagamento de pessoal e também de equipamentos permanentes e algum material de consumo. A atividade número 5 estava relacionada com a melhoria do revestimento, né? O filme altamente aderente para anodo, para catodo e a sua respectiva caracterização. Nós observamos que um dos melhores dispositivos aqui para bateria de sódio é de níquel, ferro e manganês, né? É um dispositivo que nós estamos trabalhando com diferentes espessuras e identificando essas espessuras e compactação de material. Tá? Nós, após a montagem desse dispositivo, nós trabalhamos com diferentes ciclagens, com diferentes correntes. Tá? E lembrando aqui que esses valores são gravimétricos, então alguns desses materiais a gente está tentando entender se o eletrólito consegue permear lá na profundidade do eletrodo. Por isso que às vezes eletrodos mais espessos não necessariamente são mais tem maior densidade de energia. Por quê? Porque alguma parte disso aí está menos acessível. Tá? Então nós fizemos vários estudos pensando na densidade volumétrica, na densidade gravimétrica, né, área, né? E também focando em reduzir ao máximo essas espessuras aqui através da calandragem desses dispositivos. Nós estamos mostrando aqui os resultados já otimizados, né? Onde nós obtivemos capacidade aqui das células de 120 mAh por grama, tá? Até 60, a depender da compactação desses diferentes materiais, aí, da espessura que esses materiais possuíram. Essa foi a atividade número 5, que focamos aí em otimização dos eletrodos. Além dos eletrodos, nós otimizamos os eletrólitos. Uma das questões mais sérias sobre as baterias é a sua flameabilidade. Nós gostaríamos de desenvolver dispositivos que tivessem a chama retardada. Ou seja, nós gostaríamos de adicionar aditivos nesses eletrólitos convencionais, né? Convencional porque nós estamos falando de materiais que vão modificar o mínimo possível o processo fabril dessas células, né? E com esse pequeno aditivo, nós poderemos, de alguma forma, por exemplo, algum polímero ou algum líquido iônico, evitar que essas moléculas do eletrólito se quebrem, seja por motivo de perfuração, curto-circuito interno, contato com chama, né? Então nós desenvolvemos alguns desses materiais. Aí, basicamente, pegamos o eletrólito convencional, misturamos esses aditivos, PVDF, vários tipos de líquidos iônicos, e aí fizemos o primeiro teste de flamabilidade. Depois que descobrimos qual era o mínimo desses eletrólitos extras mais caros que precisavam ser utilizados e que poderia perder um pouco da potência ali, chegando nessa configuração ideal, nós fizemos uma ampla gama de caracterizações para entender os mecanismos, tanto de armazenamento quanto de falha desse dispositivo. Então, a primeira técnica que bastante usada aqui por nós é a espectroscopia Raman, com diferentes linhas de laser. Então, entendemos as conexões, o tipo de ligação que você tem, carbono, oxigênio, carbono, flúor, e aí vai, né? Assim como a ligação enxofre, oxigênio, nitrogênio. Agora aqui focando no infravermelho, usando espectroscopia com transformada de Fourier no infravermelho, tá? Então com isso nós conseguimos detectar o que causa, né, esses efeitos de segurar a não flammabilidade desses eletrólitos, né? Então, eventualmente uma ligação química nova surgindo, que conecta várias moléculas e bloqueia que a ignição, né, o calor, transforma essas moléculas em CO2, por exemplo, que é o lance da combustão. Fizemos uma gama gigantesca de combinações de eletrólitos, desde do etileno carbonato, de metilcarbonato, do polietileno carbonato, combinações desses caras com várias combinações de vários eletrólitos iônicos e de polímeros possíveis
lembrando sempre que capacidade e potência era algo que a gente sempre estava olhando ali para não deixar ser o pênalti que se paga, né? Porque é importante que não haja flammabilidade, que não seja inflamável, mas é terrível se isso aí causa uma queda brusca na capacidade ou na potência do dispositivo ou na ciclabilidade desse dispositivo. Então, esses testes, todos em células moedas, foram amplamente realizados por nós. Funcionou em célula moeda? Atividade número 9. Vamos lá para transformar essas células moedas, que são na ordem de 2 centímetros quadrados, para uma célula Pouch aqui de 60 por 45, ou de 6 centímetros por 4,5. Tá? Na ordem dessa configuração, nós temos uma área maior. E a pergunta a se responder é, essa área maior é proporcional aos resultados obtidos lá na célula moeda? Esse tipo de célula, desse tipo de encapsulamento, é muito importante também para fazer análise em modo de operação dos dispositivos. Isso faz com que análises com raio-x, com outras técnicas, possam aí nos elucidar mecanismos de operação e de falha desses dispositivos. Então, nós fizemos as análises em célula moeda, um exemplo aqui, em célula Pouch, no item B, e vemos como esse dispositivo é ciclado e qual é a capacidade dessa ciclagem, né? Ou seja, se eu aumento 10 vezes a minha área, eu aumento 10 vezes a minha capacidade, a resposta aqui é sim, muito linear, muito próximo da linearidade aqui. Isso nos dá uma ideia de como então produzir uma célula muito maior, que é as atividades subsequentes, com 32 eletrodos e assim por diante, tá? Antes de fazer essas células maiores, nós estudamos todo o efeito da capacidade, da retenção de capacidade, da eficiência ao longo da ciclagem. Lembrando que agora nós estamos trabalhando com uma célula Pouch. Essa célula Pouch ela tem um contato muito maior com a umidade do ar, e a ideia é entender onde essa umidade do ar vai prejudicar o dispositivo, e está claro aqui a capacidade, essa célula vai estufando e a gente deixa de ter a mesma capacidade, a mesma ciclabilidade como a gente tinha aí nas células moedas. Então, o que nós fizemos foi um estudo muito amplo, tentando otimizar soldas, calandras, espaçamento, espessura de eletrodo, anodo, catodo. Foi um conjunto de combinações possíveis aí, até chegar na configuração ideal, que aí levamos para células de 32 eletrodos. Isso aí levou a célula de 1 ampere-hora para as células de sódio. Isso é um grande feito, né? Realmente, pela primeira vez feito isso no Brasil, com certeza absoluta, um grande feito da nossa engenharia. Desafios aqui absurdos, porque a gente sabe, né? Primeiro passo de desafio, né? Para montar uma célula dessa aqui, nós levamos 12 dias. Então, se a gente pensar que a gente quer montar um módulo grande de 20 células por 20 células, 20 em série, com 20 em série e 20 em paralelos, né? 400 células, quanto tempo a gente vai levar para fazer isso? É muito, muito tempo. Então a gente tem que modificar os nossos aprendizados, nossos processos para poder atender o módulo maior. Claro que para chegar no módulo maior nós vamos em várias etapas de um módulo com 4 células, depois 12 e assim por diante, pensando em sistema de 12 volts, 24 volts, 48 volts. Para ser muito sincero, o módulo em si não tem desafio frente à célula. O módulo, você tem inúmeros players no Brasil desenvolvendo módulos. Agora, desenvolvendo a célula com esse grau de qualidade, dificuldade, somos os únicos no Brasil. Ou seja, se a gente começar montando essas células melhores e com um tempo mais curto, há sim possibilidade da gente alcançar esse módulo maior, mas o grande feito do projeto não será o módulo em si, né, que é como colocado na proposta inicial, isso representa 10% do nosso projeto. O core do projeto é o desenvolvimento da célula, entendimento dos processos e transformar esses processos em processos mais dinâmicos. Então nós chegamos, né, à conclusão de qual é a configuração ideal dentro do contexto aqui de manufatura em escala de laboratório, né, para a montagem dessas células. Chegamos às configurações que vocês estão vendo aqui, os percentuais, e ainda vamos trabalhar para compactar melhor esses eletrodos, para que, com ganho de compactação ao longo dos meses subsequentes do projeto, nós possamos reduzir o espaço físico que essas células vão ocupar, ou seja, aumentar a densidade energética e volumétrica, e ainda assim ganhar no que se refere à potência, porque ainda os dispositivos têm um forte pênalti quando a gente carrega esses dispositivos em 1C, 2C, tá? A célula carrega bem mesmo em 0,1C. Então esse ganho aqui de calandragem pode ser um grande diferencial que a gente vai observar ao longo desse último ano do projeto aí.
Então, essas são as nossas premissas, né? Temos estudado essas células. Aqui está mostrando a célula sendo analisada e sendo prensada, tá? Essas células aqui, aqui como pode ser visto aqui na região do A204, ó, ou A2004 aqui, né? 1,4. Você tem um degasamento aqui do eletrólito, tá? O eletrólito é quebrado e por conta da ciclagem, né, tem uma umidade elevada dentro dele. Então é isso, né? Tá aqui o exemplo da nossa célula mais robusta aqui, já chegando, ultrapassando, na verdade, a casa de 1 ampere-hora, né? Tá quase 1,2 ampere-hora aqui no nosso sistema. Nos próximos passos, ainda a gente tem um conjunto de atividades, que é otimizar essas células aí, talvez aí de maior capacidade, né? de maior quantidade de eletrodos, fazer um estudo detalhado elétrico, e a gente está montando uma nova facility para não ter umidade também, para testar essas células em condições de abuso, não só elétrico, mas também vibracional, de impacto, e a gente espera fazer isso aí no ano subsequente desse projeto. É um grande desafio, nós alcançamos várias vitórias ao longo desse tempo, nós gostaríamos imensamente de agradecer a Fundep, o Mover, pela oportunidade, e a VEG, porque a VEG tem participado das nossas reuniões com muitos insights positivos, colaborando de fato com o desenvolvimento, e a gente espera que uma empresa parceira seja dessa forma mesmo, interessada, envolvida em desenvolver essa tecnologia nacionalmente. É isso, muito obrigado a todos, e em especial aos bolsistas que transformaram, né, toda essa dificuldade em uma tecnologia e um protótipo nacional muito bem sucedido. É isso aí, nos vemos nos próximos.